as 3 principais queixas que eu recebo de psis da TCC. A gente vai falar sobre isso hoje. Se você é uma psi da TCC, eu tenho certeza que alguma dessas queixas, pelo menos uma, assim, é sua também. Vem comigo. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimentos e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Eu tenho a honra de dizer que, além de eu ser uma psi da TCC e já ter passado por todo esse caminho que psis que estão entrando na TCC agora passam, eu também convivo com muitas psis da TCC, né, porque eu supervisiono muitas psis, eu atendo na clínica muitas psis e eu dou aula para muitas psis. Então eu tô o tempo inteiro em contato, e minhas amigas também são psis, então eu tô o tempo inteiro em contato com a realidade de ser uma psi e principalmente de ser uma psi da TCC. Então tem algumas queixas que eu acho até curioso que eu recebo e eu não recebo de uma só, que eu recebo que na mesma semana eu escuto numa aula, depois eu escuto numa supervisão, depois num atendimento, as mesmas queixas. E tem 3 que são campeãs, e para as quais a gente também tem soluções, tá. A primeira: não tive TCC na faculdade, e agora? O que que eu faço? Eu estaciono aqui, fico reclamando, eu tenho uma lacuna muito grande que não dá mais para suprir, e antes de tudo o que eu sempre respondo é: "Calma, eu também não tive, a gente vai dar um jeito". Porque é muito honesto da minha parte, eu preciso falar também que eu também não tive. Eu comecei a aprender a TCC sozinha, porque na faculdade eu tinha análise do comportamento, eu tinha psicanálise, eu até o meu, como já contei aqui para vocês no canal, né, até o meu 8º semestre, eu tinha certeza que eu seguiria para análise do comportamento. Então, no fim do meu 8º semestre, quase entrando no 9º, eu comecei a estudar sozinha TCC e falei: acho que eu vou mudar de caminho aí, mesmo que seja já, assim, que eu esteja nos 45 do segundo tempo na graduação, né, porque a gente sabe que a gente pode mudar de abordagem o tempo inteiro, não existe essa regra. Mas eu digo sempre que eu entendo completamente, porque eu passei exatamente por isso, né. E assim, que bom que podemos compartilhar sobre, que bom que isso não é um impeditivo para nossa clínica. A gente sempre pode começar a estudar aos pouquinhos. Então, como eu fiz dessa maneira, eu comecei a participar de grupos de estudos, fazer uns cursos assim mais curtinhos online. Eu comecei a estudar sozinha, lendo livros mais básicos. Então, por exemplo, o livro da Beck, TCC Teoria e Prática, é um livro super interessante para você começar. Então você pode ir estudando devagarzinho, mas existem caminhos nesse sentido. Porque no final das contas a faculdade não entrega pra gente um monte de coisa mesmo, e faz parte, infelizmente. A segunda grande queixa que eu recebo é: não sei que técnicas aplicar, quando aplicar, como aplicar. O que que eu faço? Eu saio jogando, eu abro aqueles livros de técnicas e aí eu seleciono alguma, porque o paciente me trouxe aquela demanda, e aí eu jogo lá para ele em sessão? Isso é muito comum, mas não é assim que a gente define qual intervenção a gente vai usar, não é assim que a gente define quando, como isso vai acontecer. Então, eu sei, eu imagino que você esteja aí sedenta para aplicar intervenções em vários momentos, porque disseram que a TCC é assim, mas não é desse jeito que funciona. A gente precisa conceituar os nossos casos, a gente precisa saber fazer uma conceituação cognitiva. Porque a conceituação, ela vai condensar a queixa que o seu paciente está trazendo para você, de forma que você coloque essa queixa no modelo cognitivo e comece a hipotetizar sobre o funcionamento desse paciente. Isso vai dar insumos para aí a gente poder escolher as intervenções mais efetivas, mais ideais para esse caso. Então, por exemplo, o paciente que traz que ele procrastina, beleza, você pode pensar em várias estratégias para manejar a procrastinação dele, mas isso só vai ser de fato efetivo e só vai ser levado para o longo prazo, só vai haver uma manutenção desses ganhos se a gente conseguir entender que procrastinação é o comportamento que o paciente adota, mas que existe uma cadeia de eventos que acontece antes desse comportamento. Então, por exemplo, o paciente, ele começa a estudar, ele pensa: "Não vou conseguir mesmo", o significado desse pensamento é que ele não é competente e ele fica ansioso e procrastina.
a gente tem essa cadeia de eventos, a gente entende como se dá esse funcionamento do paciente. E aí a gente consegue pensar em intervenções mais voltadas para esse funcionamento. A gente começa a hipotetizar sobre as crenças desse paciente, que, por exemplo, uma crença intermediária, um pressuposto dele pode ser: se eu procrastinar, então as pessoas não vão ver que eu não fui capaz, que eu não fui competente. Exemplo. E isso vai dando insumos para a gente poder trabalhar. Como que a gente vai fazer um exame de evidências com ele, como a gente vai construir uma reestruturação cognitiva com ele, como a gente vai trabalhar essa crença aí no futuro para que esse problema não fique voltando a acontecer. Então é muito importante que a gente conceitue os nossos casos, que a gente faça a conceituação das demandas que o paciente traz. E a terceira principal queixa que eu escuto de psis da TCC é: Laura, eu não sei como colocar em prática isso que eu leio nos livros. E eu entendo completamente, porque os livros, eles vão trazer uma teoria, muitas vezes com base em um paciente padrão de livro, um paciente fácil, um paciente que não tem grandes demandas, ele vem com uma demanda só, nada muito grande acontece na vida dele. Não parece muito paciente como os que a gente pega, um paciente norte-americano, não parece ser o tipo de paciente que muitas vezes a gente encontra no nosso consultório. Então a gente tende a ter essa dificuldade mesmo. E a gente tem poucas referências de aulas mesmo, ao vivo, práticas, em que a gente possa entender de fato como aplicar aquilo que a gente lê nos livros. E aí, vocês lembram que eu disse que eu teria uma solução também? Pois é, eu tenho mesmo, tá bom? E a solução, ela pode ser mais fácil para você que está me assistindo do que você imagina. Eu vou fazer um workshop nos dias 4 e 5 de outubro, às 10 da manhã, um sábado e um domingo, em que a gente vai falar sobre tudo a respeito da conceituação cognitiva, sendo que no sábado a gente vai falar só sobre a teoria, todos os conceitos que embasam a conceituação, o que que é a conceituação, função, tudo, para que no domingo a gente possa juntos construir conceituações na prática, a partir de casos fictícios que a gente vai montar. Tudo isso para que, enfim, esse documento essencial da TCC deixe de ser um monstro para vocês e passe a ser uma ferramenta em que vocês podem se amparar nos atendimentos e que vai trazer muito mais segurança para vocês nos atendimentos, no momento de escolher intervenções, no momento de conduzir a prática clínica de vocês, que isso seja realmente um divisor de águas para vocês nesse quesito. E o melhor de tudo é que é por um valor irrisório, um valor simbólico mesmo, porque o meu objetivo é tornar esse conteúdo mais acessível e aproveitar um tipo de aula que eu sei que vocês não vão achar com tanta facilidade, que é sobre a prática da conceituação. Então, se você me acompanha aqui e gosta de estar aqui comigo, eu quero te fazer esse convite, principalmente porque os lotes eles vão mudar, então eles vão aumentar conforme o tempo passe, mas por enquanto o valor tá super ok e vai continuar ok mesmo que o lote vire, mas eu quero te convidar a passar 10 horas comigo. São 2 dias, sábado e domingo, das 10 às 16h30, nos dias 4 e 5 de outubro. E para mim vai ser uma honra poder estar online, mas ao vivo, pertinho, com sessão de dúvidas e tudo mais, com você que me acompanha, que gosta do meu ensino, que gosta da forma como eu ensino, como eu conduzo as aulas. Você que já me conhece há mais tempo, você que me conhece há menos tempo, você que quer aprender a conceituação e vai compartilhar com uma amiga também, com um amigo que possa estar lá também, vai ser um prazer. Eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem aqui na descrição desse vídeo e eu vou adorar ver vocês lá e poder tirar todas as dúvidas de vocês para que vocês tenham cada vez mais segurança na prática da TCC. E para que vocês não passem aí mais muito tempo só reproduzindo essas queixas, porque eu tô aqui para ajudar vocês, de verdade. E não esquece que eu te vejo lá. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.